Olá, gente. Chegamos nessa nossa aulinha sobre o primeiro reinado. Anteriormente, né, nas outras aulas, nos outros momentos, a gente tinha falado um pouquinho sobre o movimento de independência, movimentos separatistas. Tanto que a gente conversou sobre alguns da América Espanhola e falamos sobre outros também da América Portuguesa. Nesse momento que estamos aqui, vamos falar agora desses movimentos de independência, ou melhor dizendo, da estruturação do primeiro reinado brasileiro. Mas para isso a gente vai dar uns passos atrás, que é para ver a questão da independência do Brasil mesmo. Sei que algumas pessoas já discutiram isso recentemente comigo, mas é importante a gente contextualizar, tá? Acredito que na próxima semana a gente já tenha alguns materiais sobre o período regencial e lá para outra a gente conclui muitas discussões com o segundo reinado, se tudo der certinho no meu cronograma. Então, vamos lá, tá? Primeiro ponto. A chegada da família real mesmo da corte vai causar muitas transformações. Como vocês sabem, Dom João VI ele vai criar banco, como é o caso do Banco do Brasil, a gente vai ter a fundação do Jardim Botânico, a gente tem agências postais, então vão ter várias coisas mesmo acontecendo dentro da principal colônia portuguesa, que no caso era o Brasil, tá? A principal marca disso, com certeza, vai ser a abertura dos portos, que vai permitir que muitas empresas, ou melhor, muitos outros países comecem a negociar com a colônia, principalmente a Inglaterra. Isso quebra, isso acaba um pouco com o pacto colonial que a gente tinha. Vocês vão ver que isso vai causar alguns problemas logo mais, tá? Porque quando Napoleão ele é preso em 1815, nós vamos ver movimentos que vão pressionar a volta de Dom Pedro, de Dom João VI. Uma parte dos ingleses queriam essa volta, porque o principal aliado deles lá na Europa era Portugal, então eles queriam essa proximidade com a família real. E digo mais, né, Portugal naquela época estava sendo controlado ali por um general inglês, né, depois da expulsão de Napoleão daquela região e tudo mais. Então, existiam problemas mesmo que acabavam causando aí essa sensação de desconforto, tá? E o que dificultava esse retorno de Dom João VI é porque a família real estava, na verdade, a corte como um todo já estava bem estabilizada na colônia. Muitas pessoas, muitos nobres estavam negociando já, lucrando com o comércio local. A família real já trouxe vários órgãos do governo para cá. Então, órgãos administrativos já estavam funcionando mesmo na região. E ainda tem a outra situação, porque o Brasil de colônia ele é elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então a gente já tem aí outro motivo para ter uma estabilidade. Existia um medo em Portugal de que o país mesmo, né, lá da Península Ibérica, que Portugal ele fosse rebaixado à situação de colônia. Existia um medo de que o monopólio, o controle que se tinha antes sobre a colônia portuguesa, no caso do Brasil, acabasse sendo enfraquecido por causa dessa ligação que a família real estava construindo com a terra. E a região de Portugal acabasse se tornando, como posso colocar para vocês em palavras simples aqui, acabasse se tornando uma região explorada, né, em vez de exploradora. Mas é o que se diz, né? A permanência da família real acabava gerando outros problemas em Portugal, como várias crises políticas e de organização, porque existia a corte portuguesa que se mantinha em Portugal e os membros que ainda estavam por aqui. Então a divergência era grande, tá? Em cada dia que passava, Portugal perdia mais poder econômico e se construíam mais poderes políticos. É aí que a gente tem a chamada crise liberal, revolta liberal do Porto, que é pressionar essa volta de Dom João, tá? Ainda perceber isso mais intenso ainda quando começam a se criar assembleias constituintes para tentar mesmo mudar toda a situação. Em uma delas, Dom João ele vai ser ameaçado de ser deposto, ou seja, ele perdeu o seu lugar, seu trono, seu governo. Vendo que isso poderia acontecer, Dom João ele organiza uma comitiva e volta para Portugal, isso ali por volta de 1801. Né? Quando ele chega lá, uma Constituição vai ser aprovada. Só que essa Constituição inicialmente ela limitava muitos poderes reais. Então, depois de uma ação de membros do clero e de uma ação mesmo até de militares de outros grupos, essa Constituição de Portugal ela vai sofrer algumas adaptações, mas mesmo assim Portugal ele se torna uma monarquia constitucional. Tudo isso relacionado a essa revolução liberal mesmo do Porto, seguindo essas linhagens de um liberalismo político, se a gente for pensar assim, próprio do período, tá?
Então, com a volta de Dom João, Dom Pedro ele vai continuar no Brasil para governar. Ele fica como príncipe regente. Só que existia o medo de que Dom Pedro aqui ele desse um golpe separatista e conseguisse dividir mesmo a colônia da capital de Portugal. E aí existia um medo maior de que isso fizesse com que houvesse uma quebra de monopólio. Porque lembrem que uma das principais bases de exploração portuguesa, né, se a gente for assim dizer, se a gente for pensar assim, era o Brasil. Era o Brasil que gerava muitos lucros para lá. Então, por volta de 1822, em 9 de janeiro, vai chegar para Dom Pedro um pedido formal mesmo, tá? Para que ele voltasse para Portugal. Era um documento enorme, com um abaixo-assinado, com milhares de assinaturas pedindo que ele voltasse, mas ele decidiu ficar. Claro que aí a gente tem toda uma questão também das elites locais pressionando a permanência de Dom Pedro também. Existia um interesse dos grupos mais poderosos de que Dom Pedro ele permanecesse também aqui no Brasil. Essa data ela foi conhecida na história como o Dia do Fico. Tá? E daí por diante, Dom Pedro ele começa a dar sinais realmente de se separar de Portugal, de construir mesmo as bases na colônia. Tá? Mas enfim, tá? Depois de alguns meses de debates, algumas coisas, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil. A gente coloca ele como imagem central, mas como eu falei, vai haver esse peso das elites locais. A gente tem a imagem de José Bonifácio, por exemplo, surgindo nesse meio todo, a sua própria esposa Leopoldina também nesse cenário. Então a gente não pode colocar Dom Pedro aí como protagonista desse processo todo aí da independência, tá? Essa construção aí, para ela se dar mesmo, ela vai haver esses nuances aí de participações das elites brasileiras, né, em oposição às elites portuguesas. Dom Pedro ele vai receber muitas críticas quanto a isso, tanto que ele vai começar a tentar mesclar as forças, tentar ponderar muita coisa, e eu acho que é aí que ele se perde, tá? Então a independência ela não vai ser uma coisa que vai ser pega de bate pronto, vão ter algumas, como eu já falei, alguns problemas. Tem o caso da Bahia, por exemplo, onde vai haver uma revolta ali entre portugueses e alguns grupos das elites baianas, por exemplo, que na Bahia, por sinal, a independência é comemorada, né, ela é marcada ali para o ano de 1823 por causa desses movimentos contrários à independência mesmo, porque para eles não, a independência não foi plena, tudo mais. Então eles têm o próprio feriado da independência lá, uma coisa interessante, tá? Mas seguindo a discussão, tá? Mesmo com a independência promulgada, mesmo os acontecimentos, Portugal só vai reconhecer mesmo a independência do Brasil em 1825, depois do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha esse dinheiro, vai pegar emprestado junto a alguns banqueiros da Inglaterra para poder quitar, e a dívida externa aí brasileira só vai aumentando, tá? E os ingleses só vão reconhecer essa independência do Brasil em 1827. Vejam quantos anos depois, 5 anos depois, tá? Isso depois do Brasil firmar vários acordos com a Inglaterra de manter pactos de navegação que eram muito lucráveis para a Inglaterra, por permitir produtos ingleses entrando aqui, além de levar matéria-prima para lá. Enfim, são os detalhes, né? E existia o pedido de fim do comércio de escravos. Isso é mais difícil acontecer, a Inglaterra vai penar muito, mas aí a gente já tem uma quebra mais nesse fluxo, vai ter uma fiscalização maior, claro, né? E a gente tem uma das principais ocorrências mesmo desse primeiro reinado, que acontece um pouquinho depois, que é a formulação de uma constituição, porque agora o Brasil era independente, então ele precisava criar os seus próprios documentos por base, né, em outros que a gente já tinha por aí. Em 1823, uma Assembleia Constituinte vai ser formada, só que ela limitava e quebrava muitos poderes do imperador, que no caso era Dom Pedro. Ele não vai gostar nada disso, ele derruba essa Assembleia, né, e vai ser criada outra em 24 e ela vai instituir 4 poderes. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, que esses vocês já conhecem, a gente falou sobre eles nas aulas sobre Iluminismo, quando a gente falava sobre o pensamento de Montesquieu, né? E a gente vê o desenvolvimento do poder moderador, que aí é uma coisa interessante. Isso mostra o ar, como posso colocar em palavras aqui, de autoritário de Dom Pedro I. Porque o poder moderador, ele meio que controlava os outros três de cima, tá? Mesmo que fosse aprovado por algum daqueles poderes, deveria passar pelo poder moderador para ser aprovado ou não, ou seja, o poder continuava na mão do rei, centralizado. Então não era uma divisão plena dos poderes, tá?
E aí a gente continua, porque esse reinado de Dom Pedro I vai ser marcado, além de medidas autoritárias, como a gente viu agora, né, por revoltas. Porque para resolver muita coisa, principalmente as dívidas que eram contraídas, né, por conflitos e tantas outras coisas, a gente vai ter um aumento da cobrança de impostos, imposições, tá? A principal revolta do primeiro reinado que a gente tem conhecimento é a Confederação do Equador, que vai acontecer na região do norte, ali, onde hoje a gente chama de Nordeste, tá? Vai envolver Pernambuco, Ceará, tá? Formando ali a Confederação do Equador, que vai ser contrário a Dom Pedro. Vão ser 2 meses de conflito, 2 meses de resistência, até que Dom Pedro ele consegue um apoio dos ingleses, por sinal não é de graça, vão ter alguns aportes ali, e eles vão conseguir vencer. Isso vai gerar um clima de descontentamento muito grande, porque Dom Pedro ele vai consolidar ainda mais essa imagem dele de autoritário, tá? E aí a gente vê gradativamente mais o Brasil afundando, porque vão ser geradas mais dívidas, o déficit vai aumentar, o Brasil vai começar a importar mais do que a exportar, vai começar a imprimir mais dinheiro para cobrir outros gastos, isso vai gerar inflação. Então aluguéis vão subir, impostos vão subir e o imperador vai ficar cada vez mais impopular. O Banco do Brasil, que foi criado por Dom Pedro ou por Dom João VI, vai entrar em falência por causa dessas ações aí. Só para vocês terem noção, tá? E aí a gente tem o cerne mesmo, a conclusão das ideias, porque vejam o que acontece mesmo com isso tudo. Onde hoje a gente tem a região do Uruguai, por exemplo, pertencia ao Brasil, né? Ali era a região da Cisplatina. A galera que morava da Cisplatina, em sua grande maioria, eram descendentes de indígenas e tudo mais, e eles queriam se separar do Brasil. A Argentina vai apoiar, vão haver alguns conflitos e eles conseguem. Só que esses confrontos eles vão manchar mais ainda a imagem de Dom Pedro I, que está muito desgastado por causa dos gastos com guerra, as pessoas vão estar sendo mandadas para lá, enfim. Quando Dom João VI morre, isso em 1826, o trono de Portugal ele vai ser deixado para Dom Pedro I. Então qual era a lógica? Dom Pedro ia voltar para governar. E aí vem uma coisa interessante. Dom Pedro I no Brasil, em Portugal ele seria Dom Pedro IV, pela linha de sucessão, tá? Só que ele não quis ir para lá. Ele não quis deixar o Brasil para ir para Portugal e ele queria deixar o trono para sua filha, Dona Maria da Glória. Só que o irmão dele, Dom Miguel, né, o irmão de Dom Pedro, foi mais safo, foi mais sabido, deu um golpe e tomou o trono de Dona Maria da Glória para si. Né, ele meio que usurpou mesmo um trono. Dom Pedro vai reagir e vai se organizar militarmente para tentar recuperar o poder lá em Portugal. Só que isso vai deixar uma situação meio hostil, porque o povo do Brasil vai começar a dizer que ele estava mais preocupado com Portugal do que com as coisas que ele mesmo tinha feito no Brasil. Ou seja, Portugal era mais importante do que os problemas do Brasil. O Brasil era meio que uma marionete para ele brincar, então ele não estava dando valor a isso. Isso vai quebrar muito essa imagem dele. Para tentar consertar essa imagem desgastada, ele vai viajar para as províncias e tudo mais. E em Minas Gerais acontece uma coisa engraçada, porque quando ele chega lá, onde ele passava, as igrejas tocavam um dobre de finados, que era o toque de defunto, sabe? O toque de síneta de defunto mesmo, como uma forma de protesto. Por aí vocês avaliam. E ele vai passar um monte de tempo viajando nas províncias e ele sempre vai ser mal visto. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, vai haver uma divisão muito grande, porque tem os grupos que apoiavam Dom Pedro e os grupos contrários a Dom Pedro. Vai ter várias noites de conflitos, como a chamada Noite das Garrafadas, onde a galera vai quebrar o pau mesmo. Então os apoiadores, os militares, contra os grupos ali contrários a Dom Pedro I. Inclusive, alguns militares acabam apoiando a população, então por aí vocês avaliam a encrenca, tá? Vendo tudo isso acontecendo, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I ele entrega o trono, ele abdica do trono e vai deixar o poder para Pedro de Alcântara, que era seu filho que só tinha 5 anos. Né? Não tinha idade para governar. É nessa época aí que a gente entra no período regencial, que é o período em que Pedro de Alcântara Novo, tá? Não podia governar o país. E enquanto ele não alcançasse essa maioridade, as regências iam controlar mesmo o Estado, até ele atingir a maioridade. Nisso, Dom Pedro I volta para Portugal para tentar recuperar o seu poder, tá? E aí eu deixo para você essa atividadezinha aí, 3 páginas, coisa pouca, tá, gente? Qualquer coisa estamos aí. Valeu e até mais.